O estacionamento ainda estava um caos controlado quando eu encostei perto da lateral do prédio de ciências. O frio de Forks mordia leve, mas não era nada demais. Eu estava vestindo minha jaqueta de couro preta, corte simples, nada exagerado, por cima de uma camiseta branca lisa. Jeans escuro, botas discretas. Visual funcional. Nada de poeta sombrio deprimido. Só prático. Ela apareceu ao meu lado como se sempre tivesse estado ali. Edith cruzou os braços, expressão serena demais para alguém que quase foi esmagada contra uma van minutos atrás. Ela viu, disse ela, em voz baixa. Eu mantive o olhar na linha das árvores, fingindo casualidade. Viu o que exatamente? A distância. Os olhos dourados dela se estreitaram levemente. Nós estávamos longe demais. Soltei um suspiro lento pelo nariz. Eu sei. Houve um breve silêncio. O vento passou entre os carros estacionados. Bela não é como os outros, continuou Edith. Talvez ela tenha percebido que não dava tempo. Inclinei a cabeça, encarando-a agora. Não é talvez. Ela arqueou uma sobrancelha perfeita. Explique. Passei a mão pelo cabelo, frustrado. Eu tentei. Minha voz saiu mais baixa. Alterar a percepção geral, empurrar a memória coletiva foi fácil com os outros. Eu fiz todos acreditarem que eu já estava perto da escada lateral do prédio quando tudo aconteceu. E ela? Olhei diretamente nos olhos dela. Não consegui tocar a mente dela direito. O vento pareceu mais frio por um segundo. Como assim? Perguntou Edith, agora genuinamente intrigada. É como se procurei as palavras certas, como se houvesse uma camada ali. Um escudo. Não bloqueia tudo, mas distorce. Amortece. Quando tentei mexer na memória dela, foi como pressionar vidro blindado. Edith ficou em silêncio, processando. Interessante, murmurou ela. Cruzei os braços também. Interessante não é a palavra que eu usaria. Preocupante? Potencialmente inconveniente. Ela quase uma sorriu. Você está preocupado. Eu estou calculando riscos, corrigi. Edith inclinou levemente a cabeça, estudando o meu rosto. Ela sabe que você não é normal. Ela sabe que eu não sou vampiro, respondi. Mas também sabe que não sou comum. Um canto da boca dela se ergueu. Você nunca foi comum. Engraçadinha. Ela deu um passo mais perto, baixando a voz. O que exatamente você sentiu quando tentou entrar na mente dela? Pensei por um segundo. Resistência. Silenciosa. Não agressiva. Só firme. Como se a mente dela dissesse não sem precisar falar. Edith ficou pensativa. Talvez isso explique porque eu também não consigo ler nada nela. Ergui uma sobrancelha. Então não sou só eu. Não. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era estratégico. Ela vai continuar perguntando, disse Edith. Eu sei. E você? Dei de ombros. Vou continuar mentindo até decidir que vale a pena parar. Edith me observou por mais um momento, como se estivesse avaliando algo além das palavras. Tome cuidado, Damon. Sempre tomo. Mas, pela primeira vez desde que cheguei em Forks, eu tinha a sensação de que o jogo tinha uma variável que eu não controlava. E isso era novo. Depois disso o corredor estava quase vazio quando eu me virei para ir embora. A luz fria das lâmpadas refletia no chão encerado, e por um segundo tudo parecia absurdamente normal, como se nada estranho tivesse acontecido nos últimos 5 minutos. Até mais, eu disse, num tom casual demais para alguém que tinha acabado de discutir sobre escudos mentais e memórias alteradas. Por reflexo, culpa de anos vivendo em lugares onde cumprimento com beijo no rosto é automático, inclinei o corpo para a frente. Ela também se moveu. Só que para o lado errado. Não houve tempo para corrigir. Os lábios se tocaram. Não foi um beijo propriamente dito. Foi um erro geométrico. Um acidente de trajetória. Mesmo assim, foi o suficiente. Ficamos imóveis por meio segundo que pareceu uma eternidade inteira.
Os olhos dourados dela se arregalaram minimamente. Eu tenho certeza de que os meus também. Ela começou. Foi sem querer, eu disse ao mesmo tempo. Silêncio constrangedor. Cultura diferente, completei rápido demais. Reflexo, ela respondeu, igualmente rápida. Nós dois demos um passo para trás, como se houvesse uma linha invisível no chão. Certo. Eu passei a mão pelo cabelo. Aula. Sim. Aula. Ela concordou, rígida demais para alguém que sempre parecia perfeita. Eu virei e comecei a andar. Não olhei para trás. Não pense nisso. Não aconteceu nada. Foi estatística. Ângulo errado. Física básica. Respirei fundo, ajustando a jaqueta de couro preta sobre a camiseta branca. Foco. Escola. Normalidade. Você anda distraído quando tenta fingir que não está pensando em algo. Parei no meio do corredor. Alice estava encostada nos armários, como se estivesse ali há horas. O sorriso dela era leve demais para ser inocente. Você viu? Perguntei, já sabendo a resposta. Não precisei ver. Ela deu 2 passos saltitantes até mim e beijou meu rosto com naturalidade absoluta. Foi um ângulo muito mal calculado. Suspirei. Eu só fui me despedir. Claro que foi. Ela piscou. Cultura internacional, não é? Eu a encarei. Você não está chateada? Ela inclinou a cabeça, analisando meu rosto como se fosse uma equação simples. Não. Respondeu tranquila. Foi um erro. E você não é exatamente sutil quando algo te pega de surpresa. Isso me arrancou um meio sorriso. Ela então puxou algo do bolso do casaco elegante, discreto, mas claramente de corte caro. Já que estamos falando de surpresas. Alice, não começa. Eu já disse que não gosto de presentes. Você não gosta de extravagâncias. Ela corrigiu. Isso é diferente. Ela abriu a pequena caixa. Um colar fino de prata repousava ali. Corrente delicada, nada chamativo. O pingente era um pequeno escorpião detalhado, igualmente discreto. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não é por signo, ela disse imediatamente. Eu sei que você não liga para isso. E você também não. Mas é o símbolo de um dos seus personagens favoritos. Eu ergui uma sobrancelha. Scorpion. Exatamente. Ela sorriu, satisfeita consigo mesma. Mortal Kombat combina com você. Intensidade controlada. Fogo interno. Dramático. Eu não sou dramático. Ela apenas me olhou. Suspirei outra vez. E tecnicamente, ela acrescentou casualmente, você nasceu dia 30 de outubro. Isso é golpe baixo. É estatística. Revirei os olhos, mas peguei o colar. A prata era de boa qualidade, fria ao toque. Simples. Elegante. Exatamente no limite entre discreto e significativo. Obrigado, eu disse, mais baixo. Ela sorriu daquele jeito luminoso que sempre parecia a alguns passos à frente do resto do mundo. Eu sei que você não recusa os meus. Isso não significa que eu goste. Significa que você gosta de mim. Ela deu outro beijo rápido no meu rosto. Eu balancei a cabeça, já acostumado. Alice ignorava conselhos, ignorava probabilidades e frequentemente ignorava o que parecia mais lógico e, de alguma forma irritante, quase sempre acabava certa. E antes que você pergunte, ela acrescentou, isso não muda nada. 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 Ela entrelaçou o braço no meu e começou a caminhar pelo corredor como se o mundo inteiro estivesse perfeitamente alinhado. E talvez, para ela, estivesse. Eu só esperava que o universo não resolvesse testar essa teoria outra vez tão cedo. Ponto de vista de Bella. Se passar um bom tempo desde o ocorrido e do quase acidente, fui atendida pelo Sr. Carlisle e logo depois questionei Edith de como ela tinha chegado tão perto e ela inventou um monte de desculpas e mentiras dizendo que estava perto. A única pessoa que eu não consegui fazer a mesma pergunta era Damon, ele sempre achava uma maneira de desviar o assunto ou de escapar.
Ilha pela isso alguns dias se passaria eu não conseguia mais falar com ele porque parecia que ele realmente sabia que eu iria tocar no assunto, e no momento estávamos na aula de educação física, eu nunca entendi exatamente qual era a graça de ficar assistindo educação física. Basquete, especificamente. Para mim, parecia só um monte de gente correndo de um lado para o outro atrás de uma bola laranja, mas, segundo a Jessica Stanley, Damon não era o melhor aluno em tudo mas em esporte. Ele era absurdo. Eu achei que fosse exagero. Até aquele dia. A quadra estava barulhenta, o eco da bola quicando misturado com o som dos tênis raspando no chão encerado. Eu me sentei na arquibancada, fingindo interesse casual, quando na verdade estava tentando não parecer que estava procurando especificamente por ele. Não precisei procurar muito. Ele se destacava. Não só pelo jeito como se movia, mas pela altura. Eu sempre soube que ele era alto. Especialmente quando estava ao lado de Alice Cullen, que parecia uma fada minúscula perto dele. Mas ali no meio de outros garotos altos foi diferente. Ele era realmente alto. Eu tentei calcular mentalmente. 1,88 m? Talvez 1,90 m? Quem sabe 1,91 m? Eu nunca fui boa com números, mas ele claramente passava fácil da maioria ali. E então o jogo começou de verdade. Eu não entendo nada de esporte. Absolutamente nada. Não sei diferenciar uma boa jogada de uma comum, ou pelo menos achava que não sabia. Mas eu não precisava entender para perceber que ele era diferente. A bola parecia obedecer a ele. Ele começou com um drible aparentemente descuidado, quase preguiçoso, e, de repente, mudou de direção com uma velocidade absurda. O garoto que tentava marcá-lo simplesmente ficou para trás. Literalmente. Eu ouvi alguém atrás de mim sussurrar. Ele quebrou o tornozelo do cara. Eu não sabia se era literal ou só uma expressão, mas o defensor tropeçou feio. Damon não tinha um movimento estático. Cada drible era diferente. Ele acelerava e desacelerava como se as leis da física fossem opcionais. Um instante ele estava quase parado, no outro, já tinha atravessado metade da quadra. Ele usava as duas mãos. Eu comecei a prestar atenção nisso. Ele arremessava com a esquerda. Depois fazia um passe curto com a direita. Driblava alternando com uma naturalidade estranha. Mas havia uma leve preferência pela canhota. Talvez fosse canhoto. Ou talvez fosse ambidestro. Ou talvez fosse um canhoto que treinou obsessivamente o lado direito. Nada nele parecia improvisado, mas também nada parecia ensaiado. Era como se ele estivesse jogando nas ruas desde sempre. Sem técnica certinha. Sem postura perfeita. Sem movimentos básicos repetidos. Era agressivo. Imprevisível. Ele avançou contra dois jogadores, fez um crossover tão rápido que eu literalmente perdi a bola de vista por um segundo, parou bruscamente na frente da defesa e arremessou em Fabiavage. Cesta. Sem nem tocar no aro. O barulho da quadra mudou. Ele correu de volta para a defesa antes que eu pudesse processar, bloqueou um arremesso por trás, um bloqueio de perseguição que fez o ginásio inteiro reagir, e em menos de 5 segundos já estava novamente no ataque. De uma ponta a outra da quadra. Sozinho. Ele não passava a bola. Mesmo quando parecia encurralado. Era quase irritante. Mas funcionava. Ele marcou pontos de posições absurdas. Uma bola por trás da tabela. Outra praticamente desequilibrado após sofrer falta, arremessando por trás das costas. Eu pisquei. Cesta. Alguém perto de mim murmurou a palavra monstro. E eu concordei. Não era só habilidade. Era domínio. Ele parecia estar jogando um tipo diferente de basquete. Mais cru. Mais agressivo. Mais americano. Como aqueles vídeos que às vezes passam na TV, jogadas de rua, onde improviso vale mais do que manual. E então eu percebi outra coisa. As roupas. Enquanto alguns garotos tinham tirado a camisa por causa do esforço, ele estava de manga longa.
Uma camiseta ajustada, claramente de tecido esportivo de alta qualidade, não algodão comum. Calça esportiva igualmente bem cortada. Tênis que eu tinha quase uma certeza que eram caros. Não chamativos, mas de marca. Ele gostava de roupas longas. Não era só pelo frio. Parecia preferência. Mesmo jogando daquele jeito, correndo como se não se cansasse, ele não parecia desconfortável. Quando ele saltou para um arremesso, eu vi o quanto ele era alto de verdade. A linha do aro parecia próxima demais dele. E, por um instante, tive uma sensação estranha. Ele não era um vampiro. Eu sabia disso. Mas ele também não parecia totalmente humano. Não daquele jeito. Não com aquela velocidade. Não com aquela força. Não com aquela precisão absurda. Ele pousou do salto com leveza demais. E, por algum motivo, meu estômago se apertou. Eu não entendia nada de basquete. Mas eu entendia instinto. E o meu dizia que Damon não estava apenas jogando melhor que os outros. Ele estava em outro nível. E a parte mais inquietante. Ele nem parecia estar tentando, e quando as aulas acabaram chegou a noite, ponto de vista do Damon. O som da televisão era o único barulho constante na sala. O clique seco dos botões do controle do PlayStation 2 ecoava ritmado entre meus dedos. Na tela, Devil May Cry 3, Dantes Awakening piscava em vermelho e prata enquanto Dante girava a espada Rebellion como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo. Eu gostava daquele jogo. Estilo puro. Técnica. Excesso calculado. Eu estava largado no sofá da sala da minha casa, mansão, como algumas pessoas insistem em chamar, usando a camisa do Barcelona 2005, azul e grená, com Ronaldinho 10 estampado nas costas. O tecido já estava um pouco gasto de tanto que eu usava. Calça urbana preta, mais solta, confortável. Só de meias brancas. Nada de jaqueta, nada de pose. Dentro de casa eu não precisava de armadura. Alice estava deitada ao meu lado, atravessada no sofá como se ele fosse feito sob medida para ela. As pernas dela repousavam sobre o meu colo enquanto ela folheava um livro enorme de moda, algo sobre cortes europeus e tendências de inverno. O contraste era quase ridículo. Eu enfrentando demônios na tela. Ela discutindo texturas de tecido. Você viu o jeito que aquele garoto tentou te marcar hoje? Ela comentou sem tirar os olhos da página. Eu dei um leve sorriso de canto, desviando no jogo com um trickster perfeito. Ele achou que eu ia repetir o mesmo movimento 3 vezes. Você repetiu? Não. Pausei por meio segundo. Eu fiz parecer que ia repetir. Ela soltou uma risadinha baixa, quase musical. 3 octavas acima do normal se ela quisesse. Mas ali estava suave. Bella percebeu, ela disse casualmente. Eu virei a cabeça só um pouco. Percebeu o quê? Que você não é comum. Eu dei um combo longo na tela antes de responder. Ela percebeu que eu gosto de ganhar. Alice virou uma página lentamente. Ela percebeu que o aro parecia perto demais de você quando você saltou. Eu parei o jogo. Fiquei encarando a tela congelada por um segundo. Quando eu saltei, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Controle de impulso. Controle de força. Sempre. Você não estava olhando para o jogo, estava? Eu perguntei. Eu sempre estou olhando para o jogo, ela respondeu, tranquila. Eu apoiei o controle sobre a coxa dela, mas continuei segurando. Basquete é divertido, eu disse. Mas ainda prefiro futebol. Ela ergueu os olhos finalmente. Claro que prefere. Você gosta de esportes onde pode fingir que trabalha em equipe. Eu ri baixo. Eu trabalho em equipe. Você faz jogadas individuais brilhantes e ignora todo mundo ao redor. Eu inclinei a cabeça. E ainda assim funciona. Ela fechou o livro, apoiando sobre o próprio estômago. Sempre funciona, ela concordou. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O som ambiente dominó do jogo preenchia o espaço. Você gostou do colar? Ela perguntou, fingindo distração.
Minha mão subiu automaticamente até o pingente de prata. O escorpião frio sob os dedos. Eu disse que não gosto de presentes. Você nunca recusou o meu. Eu voltei o jogo. Eu não recuso coisas que fazem sentido. Ela sorriu daquele jeito que sempre parecia saber mais do que eu estava disposto a admitir. Escorpiões são pacientes, ela comentou. Observam. Esperam. Atacam só quando precisam. Eu desviei um golpe na tela com precisão perfeita. Não acredito em signos. Eu também não, ela respondeu suavemente. Mas símbolos são interessantes. Eu encarei a tela, mas minha atenção já não estava totalmente ali. Você sabia que eu ia usar essa camisa hoje, eu falei. Sabia. E que eu ia fazer aquele arremesso. Sabia. E que Bella ia começar a fazer perguntas. Ela inclinou a cabeça para trás no sofá, os cabelos espalhados. Algumas perguntas precisam ser feitas. Eu pausei o jogo de novo. E as respostas? Ela sorriu. Ainda não. Eu voltei a jogar. Dante executou um combo absurdo, a tela explodindo em estilo e pontuação. Alice mexeu levemente as pernas sobre meu colo. Você gosta de futebol porque é mais imprevisível, ela comentou. Eu gosto de futebol porque exige leitura de campo. E o basquete? Eu pensei por um instante. O basquete exige controle. Ela me olhou com aquele brilho dourado nos olhos. E você gosta de ter controle? Eu não respondi. Na tela, Dante finalizou o inimigo com um golpe limpo. Silêncio confortável. Alice voltou a abrir o livro. Eu continuei jogando. E pela primeira vez naquele dia, não havia perguntas, acidentes, nem olhares desconfiados. Só o som dos botões do controle. O peso leve das pernas dela sobre mim. E a sensação de que, por algumas horas, o mundo podia esperar.